Igreja em movimento. A palavra, Verbo Divino encarnado. Homilia dominical, 29º domingo do tempo comum. Oração constante, alimento seguro da fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, sou o Diácono Pedrinho, da Arquidiocese de Montes Claros, Minas Gerais. Este espaço em nosso canal Igreja em Movimento é dedicado à homilia dominical. Aqui nós aprofundamos no estudo e na reflexão da Palavra de Deus, iluminados pela Sagrada Liturgia, com o propósito de compreender mais plenamente o tema celebrado. O tema de hoje é Oração Constante, Alimento Seguro da Fé. Amados irmãos e irmãs, depois de falar da misericórdia, do uso dos bens e da fé, o Evangelho de Lucas continuou o tema falando sobre a qualidade da oração. Um tema muito querido de Lucas, que ao longo do seu Evangelho dá-nos a figura de um Jesus orante. Não é a primeira vez, portanto, que Lucas fala da oração e das qualidades da mesma. Mas agora, quase chegando Jesus a Jerusalém, estando próximo à sua morte, sua ressurreição e glorificação, a oração vem posta na perspectiva da escatologia, isto é, das últimas coisas que deverão acontecer às criaturas humanas. Lucas faz preceder ao tema da oração um discurso de Jesus sobre a vinda gloriosa do Filho do Homem, ou seja, dele como Senhor e juiz universal. A primeira geração de cristãos aguardava para logo o retorno glorioso para finalmente libertar as criaturas de toda a maldade e transformar a terra no paraíso perdido. Cultivavam o desejo e a certeza de ver esse dia. O próprio apóstolo Pedro não descartava tal possibilidade. Muitos se desfaziam de seus bens, porque não haveria tempo de desfrutá-los. Havia até quem deixava de trabalhar, porque não se precisaria de sustento. A pergunta, quando será o dia, era frequente. E a sua não realização fazia com que o número dos que voltavam à vida profana, decepcionados, crescesse cada dia. E crescia no meio da comunidade uma angústia doentia e uma falta de esperança, quando não apostasia. E havia quem se ria dos cristãos e zombavam perguntando, onde está a promessa da vinda do vosso Cristo? Permanecer firmes na fé. Percebe-se então que os redatores dos evangelhos e das cartas apostólicas acentuam alguns ensinamentos de Jesus sobre a paciência. A paciência histórica, a espera confiante. A parábola do grão de mostarda, que cresce lentamente, é símbolo da comunidade que não pode ter a pressa do fim. Jesus ensinou que viria o fim, mas não determinou o tempo. Como dissera que o fim viria de repente, quando menos se esperasse, transformaram o de repente em logo. Por isso, os evangelhos escritos nesse tempo acentuam a espera, a demora, a vigilância, a persistência, a oração incessante. A parousia, últimos tempos, virá. Os que estiverem acordados virão. Vemos isso na parábola das 10 virgens em Mateus. Os que deixarem apagar as lâmpadas, isto é, os que deixarem de crer, os desanimados e desesperados, não acompanharão o Cristo na festa da glória. Este tempo de espera é tempo de frutificar os talentos. É tempo de socorrer os irmãos, de praticar o bem e, sobretudo, é tempo de conversão. Pedro foi claro
quando disse: "O Senhor está retardando o fim para que todos se arrependam e se convertam." E Paulo escrevia aos Colossenses: "É necessário que permaneçais fundados e firmes na fé, inabaláveis na esperança." Também a parábola de hoje reflete sobre o ensinamento da paciência, junto com o ensinamento da oração persistente. A oração continuada, confiante e humilde é a melhor forma de esperar a segunda vinda, a vinda gloriosa de Cristo Senhor, que certamente acontecerá. A oração perseverante é a expressão de fé viva e certeza de que Deus não falha, ainda que tarde. Dá certeza à esperança. Muitas vezes, tem-se a impressão de que Deus não nos escuta, nem nos ajuda. O sofrimento e o desespero se prolongam. No entanto, é preciso confiar. Deus fará a justiça bem depressa. Mas o que é depressa para nós, que vivemos no tempo, não é para Deus, para quem 1000 anos são como o dia de ontem, ou como escrevia São Pedro: "Um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia." Carregado de esperanças, sem atitudes violentas, o cristão é um lutador paciente, não passivo, corajoso, não guerreiro, dinâmico, não resignado contra todas as formas de maldade dentro e em torno de si. A última frase do Evangelho de hoje há uma chave que abre portas e caminhos: a fé. A pergunta de Jesus não é desalento, mas de reforço. A fé é capaz de remover montanhas, transportar árvores na crista da onda e acalmar o mar. É também capaz de sustentar nosso esforço, reanimar nosso cansaço, iluminar o mistério da caminhada, dar certeza à esperança. Deus não falha. O perigo da falha está só do nosso lado. Em tuas mãos, Pai. Convém lembrar que a oração perseverante ensinada hoje não significa uma atitude exigente da parte de quem reza. No momento em que exigimos alguma coisa de Deus, nossa oração deixa de ser oração. Somos e seremos sempre criaturas diante do Criador. Não temos um banco de méritos junto de Deus, como pensava a teologia do Antigo Testamento. Aliás, oração perseverante não significa insistência em determinado pedido, mas uma contínua renovação de nossa confiança em Deus, nas horas de alegria, nas horas em que as trevas da angústia nos invadem e nos cercam. A oração perseverante também não é sinônimo de verbosidade. Não são as palavras em excesso que tornam a nossa oração boa, mas a atitude do nosso coração, simples e humilde. Acrescentamos outro objetivo para a oração de hoje: puro, isto é, inteiramente voltado para o Senhor, sem apego aos ídolos. O último verso do trecho que lemos hoje, quando ouvimos Jesus dizer: "Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra?" Não é uma afirmação de Jesus de que poucos terão fé quando ele voltar como juiz e Senhor. A frase de Jesus, em forma de pergunta, ensina-nos que, mais que nos preocupar em saber se Deus nos escuta e atende, deveríamos nos preocupar em manter viva e confiante a fé no meio das tribulações e escândalos, como os que ele mesmo enfrentara em Jerusalém, sem perder, em momento algum, a confiança no Pai.
tão lindamente expressa sua última frase registrada em Lucas: em tuas mãos, Pai. Concluímos assim nossa reflexão de hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, tornai-nos dispostos a obedecer sempre à vossa vontade e a vos servir de coração sincero, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Irmãos e irmãs, tendo escutado o Senhor, que nesta liturgia nos mostrou a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, apresentemo-lhes nossos pedidos com fé e digamos: fortalecei no Senhor na fé, esperança e caridade, para que a Igreja, com o Papa Leão XIV, os bispos e todo o clero, permaneça firme e empenhada na proclamação e na vivência do Evangelho. Apresentemo-lhes nossos pedidos com fé e digamos: fortalecei no Senhor na esperança e na caridade, para que os governantes criem condições justas e leais de paz, humanidade e sociabilidade integrada e inclusiva. Apresentemo-lhes nossos pedidos com fé e digamos: fortalecei no Senhor na fé, esperança e caridade, para que os missionários do mundo inteiro sejam incansáveis no anúncio do Evangelho da vida para todos. Apresentemo-lhes nossos pedidos com fé e digamos: fortalecei no Senhor na fé, esperança e caridade, para que São Lucas interceda por todos os médicos, profissionais da saúde e enfermos, bem como Santa Teresa, por todos os professores e educadores. Apresentemo-lhes nossos pedidos com fé e digamos: fortalecei no Senhor na fé, esperança e caridade. Sede nosso refúgio e nossa força, Senhor, e acolhei as orações da vossa Igreja, que vos suplica com fé, por Cristo nosso Senhor. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Deus os abençoe e vos guarde. Amém. Ele vos mostre sua face e se compadeça de vós. Amém. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Agradecidos pela vossa companhia, aguardo-vos na próxima semana com novas reflexões do 30º Domingo do Tempo Comum, onde continuaremos a refletir sobre as qualidades da oração com o tema Amor e Humildade, duas faces da mesma moeda. Inscreva-se em nosso canal, fazendo suas considerações e sugestões. Se merecemos vossa confiança, indique-nos a outros irmãos e irmãs. Esperamos por você.